José Antônio Parimoski, gestor da Unidade de Gestão de Governo e Finanças da Prefeitura de Jundiaí. E hoje, inclusive, participa com a gente da entrevista nosso comentarista econômico, nosso companheiro aqui, Marilan Rigg. Tem que pedir ajuda aos universitários, né, Marilan? Senão, bom dia, entrevista pesada hoje, vamos falar de números. E aí o Marilan estava aqui na Rádio Cidade, a convite nosso, veio também e vai participar com a gente. Parimoski, bom dia, prazer tê-lo aqui. Oi, Júnior, muito bom dia a você, muito bom dia, Marilan, bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia. Marilan Rigg, bom dia. Bom Obrigado dia. por estar aqui. Parimoski, Júnior, bom dia a todos. Compartilhar o seu conhecimento com a gente também. Parimoski, você hoje está na Unidade de Gestão de Governo, aí é o gestor de Governo e Finanças de Jundiaí. Jundiaí que tem um orçamento aí da ordem de 2 bilhões de reais. Quando se fala em orçamento público, todo mundo olha e fala, não, mas Jundiaí é rica, mais de 2 bilhões, você deve ter esse número mais exato para nos falar aí, mais de 2 bilhões de reais, tem dinheiro para gastar a rodo. Mas e aí, tem todo esse dinheiro mesmo ou boa parte ou quase todo esse dinheiro estaria comprometido? Veja você, Júnior, se uma família toda ganha 10 mil reais ou 15 mil reais, que é uma média salarial 5 vezes acima da média do nosso país hoje, a gente pode dizer que essa família é uma família que tem um bom orçamento mensal. Agora, se ela ganha 10 e gasta 12 por mês, certamente não vai funcionar. Quer dizer, a renda é alta, mas o gasto é proporcional e até supera a renda. Então, não funciona. O orçamento público, ele é exatamente igual ao orçamento doméstico, né? O cuidado é que, naturalmente, a gente tem que ter, porque nós estamos lidando com o dinheiro do contribuinte e nós não podemos gastar mais do que aquilo a gente arrecada. Então, nós temos hoje um orçamento de 2,4 bilhões de reais. O ano que vem, para 2020, a expectativa é que ele vá para 2 bilhões e meio de reais. Agora, boa parcela da soma desses recursos estão já direcionadas para os gastos e para os investimentos, que são aqueles investimentos essenciais à manutenção do desenvolvimento da cidade, da qualidade de vida das pessoas, ou seja, vai financiar os professores, as nossas escolas, a nossa saúde, o nosso hospital, as nossas UBSs, os nossos atendimentos e serviços públicos, os nossos médicos, ou seja, ele serve para aquilo que é absolutamente essencial em termos de serviço público para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. Por isso, inclusive, que Jundiaí é uma das cidades que tem o melhor reconhecimento em termos de aplicação dos recursos públicos para que isso vá lá para a ponta, que a gente chama, e se transforme em serviços de qualidade para a sua população. Isso se reverte num medidor que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, ele mede a qualidade de vida de uma cidade. E hoje Jundiaí é uma das melhores cidades do nosso país, considerando esse indicador. E o que é bom, dá para você comparar com outras cidades brasileiras e com qualquer cidade do mundo, porque todas elas têm essa medição, faz essa medição, inclusive a ONU quem organiza esse indicador no mundo todo, e isso serve de referência para a gente medir se os recursos públicos estão se transformando em benefício à população. Agora, desse dinheiro, tecnicamente é chamado de custeio, né? Aquele dinheiro, aquele custo fixo que o município tem, e aquela outra parte que seria, que todo mundo acha que Jundiaí teria de monte de dinheiro, seria o dinheiro reservado para o investimento. Quanto é esse valor que Jundiaí teria reservado para investimento, para novas coisas que não aquele custo fixo? Então, dividindo primeiro por custeio, aí custeio entenda-se também a folha, não é só a manutenção da cidade, todos esses investimentos que eu estava dizendo agora, mas também a folha de salário dos servidores, que são quem presta serviço à população, mas também o conjunto da máquina administrativa. 94% do orçamento ele é revertido para custeio e sobra basicamente 6% para a gente fazer os investimentos, o que é um volume muito pequeno, né? Considerando a necessidade de você modernizar a infraestrutura da cidade, não é um valor muito alto. Mas a gente tem um histórico, né, para a gente ter chegado a esse status, né? E eu vou só reportar rapidamente aqui para a gente ir passando e conversando sobre isso. Do total dos 2.400 de orçamento hoje, Júnior,
cerca de 1,2 bilhão de reais, eles vão exclusivamente para a saúde e para a educação. Metade do recurso todo vai para a saúde e educação, que são os dois principais serviços e onde o prefeito Luiz Fernando Machado aplica bastante o foco daquilo que é o plano de governo dele. Aliás, ele foi eleito exatamente com a perspectiva de melhorar a saúde e de trazer mais qualidade para a educação. Só que nós temos um histórico, né? A nossa cidade, até 2012, por exemplo, na questão de folha de pagamento, Marina, nós gastávamos cerca de 35% do total das receitas correntes, né? Ou seja, daquilo que você arrecada e você aplica nessa manutenção da cidade que nós estamos falando aqui. No período de 2013 a 2016, esse percentual foi para 46%, né? Ou seja, elevou-se em 11 pontos percentuais. A folha de salário de 8.500 servidores é alta. E se você pratica aumentos e você dá reajustes desmedidos, você desequilibra o orçamento público. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nesse período, né, a capacidade de investimento do município foi toda dilapidada, foi zerada. Esse 6% deixou é de operação de crédito. Hoje nós temos 6,8% que é de operação de crédito. De uma operação de crédito que nós fomos buscar em razão de ter arrumado, inclusive, a casa. Mas nós assumimos em 2017 com a cidade endividada, né, a cidade estava quebrada, e aí nós tínhamos a realidade de 46% do total, quase metade de todos os recursos, sendo usados das receitas do município, sendo usado para pagar exclusivamente a folha. E a outra metade para fazer a manutenção da cidade. A saúde, a educação, o transporte, a segurança, tudo aquilo que é essencial para ter a boa qualidade de vida que nós temos aqui. E zerou-se o investimento público. Então, esses recursos de investimento foram transferidos para esse aumento de despesa. Ocorre que esse aumento aconteceu no momento onde a economia estava num estado de frangalhos, e ainda estamos em estado de paralisia, nossa economia está estagnada, nós não temos crescimento, temos um crescimento muito pequeno, 0,9, aí a projeção para esse ano, é muito tímido perto daquilo que o Brasil precisa para se recuperar dessa crise, e é óbvio que no período de 2013 a 2016, o momento era de prudência, de não se elevar o gasto público, tá? A não ser que você tivesse fonte de financiamento ou receita para isso. Então, a receita caindo, você não pode elevar a despesa, porque aí você desequilibra o orçamento, que foi o que aconteceu. Então, passou-se 2 anos, nós arrumamos a casa, nós demos o direcionamento àquilo que era o plano de governo do prefeito Luiz Fernando, que então tinha sido eleito com o foco de melhorar o serviço público, fazer funcionar o que já existia, né? Como ele mesmo dizia durante a campanha, e aí nós atacamos em primeiro lugar a saúde. Tanto é que nós começamos fazendo mutirão de consulta, exame lá no São Vicente para poder tirar o atraso das filas. Pagamos a dívida da saúde em primeiro lugar, porque não tinha sentido, porque não se fornecia material e medicamento para poder, inclusive, atender as pessoas, senão você cria um caos. Sem saúde ninguém absolutamente faz nada, é o primeiro ativo que a pessoa humana tem e você precisa olhar para isso. E aí fomos para corrigir também o São Vicente. O São Vicente tinha lá médicos, profissionais, todos eles sem receber. Imagine você que situação difícil, você vai para a área de saúde para poder dar atendimento às pessoas e você tem o caos instalado. E superado o caos, que nós conseguimos fazer esse mutirão, colocamos a UPA para funcionar, a primeira UPA das 4, que o então prefeito tinha admitido que a cidade precisava e não precisava, verdade seja dita. Lá do Novo Horizonte, sim, essa sim, boa aquisição, boa intenção, mas não colocou para funcionar, estava parada quando nós chegamos. Então, em dezembro de 18, já colocamos ela para funcionar plenamente. E estamos com um dos melhores serviços públicos hoje, porque juntamos com a UPA a Clínica da Família, que é um serviço altamente resolutivo, uma espécie de poupa-tempo da saúde, onde o cidadão encontra a consulta, o exame, o dentista e o medicamento num único lugar. E isso acelera a prestação de serviço. Então, nós temos que olhar, o dinheiro público, Júnior, ele é o meio. É importante administrar, ter transparência, explicar para as pessoas de onde vem, para onde vai, mas ele é o meio. Nós precisamos ter foco na finalidade. Onde é que nós estamos levando o dinheiro público? E todas as vezes que o administrador é imprudente, como foi a gestão anterior, ele provoca o caos. E para você sair do caos, você precisa fazer lição de casa. E a lição de casa é cortar despesa excessiva. O que nós fizemos? Cortamos mais de 30%, Marilã, dos cargos em comissão. E o dinheiro desse corte dá 36 milhões em 4 anos. E nós levamos para onde? Para corrigir a saúde. Nossa, a primeira dívida que pagamos, como eu disse, foi a saúde. Com essa economia. Vocês fizeram aquilo que qualquer empresa, qualquer pai de família, aí,
qualquer família faria numa situação de dificuldade financeira. Estou com problemas, ganho isso, não vou ganhar mais do que isso e tenho que remanejar os recursos. Foi isso que vocês fizeram. Eu volto lá no orçamento doméstico, né? Quer dizer, se a família ganha 10, está gastando 12, primeira coisa, passamos a gastar no máximo 10. Segunda coisa, olhamos para os 10 e vamos priorizar. E priorizamos a saúde. Porque, como eu disse, saúde é essencial, é o maior ativo que as pessoas têm e é óbvio, sem isso você não consegue emprego, não consegue ter uma boa vida, não consegue ter qualidade de vida, enfim. Então, fomos para aquilo que é mais relevante para as pessoas. E no segundo momento, né, a segunda diretriz do prefeito é vamos atacar a qualidade da educação. Por quê? Nós precisamos melhorar a educação. A educação é o motor do desenvolvimento. Se você não tem uma boa educação, você perece. Você, na verdade, o Brasil, um dos principais problemas porque ele não cresce é falta de investimento em educação e a falta de investimento em infraestrutura. E o nosso país, na verdade, está perecendo, ele está passando do time, porque a nossa população, ela envelhece. Você é economista, Marilã, você sabe o que é o bônus demográfico. O bônus demográfico é a conta que se faz das pessoas que você tem de 19 a 64 anos que estão em estágio produtivo versus o número de pessoas que você tem que já não produzem mais. Então, se você envelhece com um país pobre, você vai envelhecer com renda média baixa. Não tem consumo, tem menos produção, você fica um país subdesenvolvido. Eis a armadilha que nós precisamos sair dessa renda média, voltar o Brasil a crescer, investir em educação. Precisa produzir mais, né? Produzir mais, né? Produzir mais, aproveitar que a gente ainda é um país de maduros, então tem gente para poder produzir. Só que daqui a 30 anos o número de idosos dobra. E aí o peso da máquina pública, da saúde, da aposentadoria, do INSS, dobra, fica mais caro. E aí nós temos condição de financiar tudo isso? E a nossa produtividade? Ou seja, vai ter que rever essa conta e também a própria forma de se produzir no país. Será que os idosos também não poderiam voltar a trabalhar? Seria uma solução para esse problema, Parimossi? Quando se fez o plano que nós estamos vivendo logicamente hoje, em trabalho, um outro tipo de trabalho, sem dúvida. Mas os idosos poderiam até se recolocar no mercado de trabalho com outro tipo de trabalho? Eu não tenho nenhuma dúvida, são os mais experientes que tem, inclusive para melhorar a produtividade, né? A inteligência daquele que tem experiência, ela é impagável. Agora, o Brasil não aproveita essa inteligência, esse conhecimento para, inclusive, disseminar nas organizações para os novos que estão entrando. E aí nós temos um problema que a gente não evolui. A nossa formação de mão de obra é de baixíssima qualidade. Então, o Brasil não está se preparando para agregar valor naquilo que ele produz. Então, nós estamos na contramão daquilo que é o melhor modelo de desenvolvimento do mundo, que já se conhece, que já sabe como é que funciona, que a gente já sabe o que tem que fazer. Então, nós temos um desafio agora que é tirar o país dessa situação de crise e retomar, né, um plano de desenvolvimento. Nós precisamos sair desse estágio. Agora, eu não vejo, Parimossi, nenhum movimento em Brasília nessa direção. A não ser alguma coisa muito tímida, mas com a ideia de puxar um plano de desenvolvimento. O Brasil é um país sem planos. Aliás, já faz algumas décadas, né? O último plano, né, Marisa, você que acompanha a gestão pública e a economia do país, o último plano foi na época dos militares, né? Eu diria que o plano de metas, né, talvez tenha sido o último plano mais estruturado que o Brasil teve. É o Kubitschek, né? Teve um plano de metas do Sarney, que durou meia hora. Pois é. São planos que já nascem mortos, né? Então, nós precisamos realmente retomar esse foco. E veja, as pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, as pessoas moram na cidade, moram no município. E o elo político mais próximo é o prefeito. O prefeito Luiz Fernando, por exemplo, inclusive dialoga muito com a população e reconhece que nós precisamos evoluir e melhorar muito ainda em termos de serviço público, em termos de qualidade daquilo que a gente oferece à população, porque é o elo político que dialoga mais proximamente com o cidadão, com o contribuinte. E o contribuinte espera que haja uma união nesse momento para se tirar, que o Marilã dizia agora, nós precisamos tirar os projetos do papel. Não adianta falar menos Brasília e mais Brasil e não tirar isso do papel. Nós temos hoje, Júnior, Marilã, são 27 estados, 17 estão insolventes, 7 estão falidos e os outros estão em rota de insolvência. Dos 5.560 municípios, tem 480 que têm arrecadação com suficiência para financiar a sua despesa. O resto é insolvente.
não tem capacidade. Se você tirar o fundo de participação do município, Eles falem. Sobe para que quebra tudo. Quebra, eu arrisco dizer que quebra 60% do município. Exatamente. Parimoski, há uma revisão no Pacto Federativo, que inclusive é aquele dinheiro que cada cidade produz e boa parte desse dinheiro, você me fala quanto aí, desse dinheiro vai embora e depois retorna através do governo federal ou do governo do estado, ou pelo menos deveria retornar. Esse pacto federativo não seria também uma forma de melhorar e deixar nas mãos realmente de quem produz administrar esse dinheiro, que acho que ficaria bem mais fácil, né? Se a ideia do governo federal, governo central é menos Brasília e mais Brasil, a ideia é essa, porque o prefeito Luiz Fernando chamou a discussão da reforma tributária aqui para a cidade, nós convidamos os 20 maiores PIBs de São Paulo, Marina, para fazer essa discussão, e a discussão que nós chegamos, a conclusão que nós chegamos é o seguinte: o que se está propondo não é viável de reforma tributária, por exemplo. Por quê? Primeiro, o próprio governo federal, que é o protagonista da reforma tributária, não se apresentou. Ele está lá dando ideias, dando pílulas do que nós achamos, como fazer e tal, mas os projetos que estão tramitando são de autoria de deputados, né? Ou seja, estão tramitando projetos que não são projetos do próprio governo. Enfim, então nós já temos uma dúvida com relação à efetividade dessa tramitação. Muito bem. Ocorre que não podemos esperar reformar a Previdência para depois fazer a reforma tributária, para depois ver o que vai acontecer. Nós estamos em estágio bastante avançado de deterioração dos serviços públicos. Volto a dizer, Júnior, Jundiaí é uma ilha. Hoje nós temos aqui prestação de serviço público continuada, de qualidade, boa educação, boa saúde, atendimento bom, mas o resto do Brasil não é isto. As pessoas morrem esperando uma vaga na fila. Veja no Rio de Janeiro o caos que está, onde o aposentado não recebe mais o salário, não recebe em dia, está atrasado não sei quantos meses, pelo menos 3. Não tem perspectiva, inclusive, não tem de perspectiva. receber. O cidadão que procura um estabelecimento de saúde vai para a fila e muitas vezes, se o caso é agudo, ele morre na fila, sem contar as balas que ele leva. Então, é o estado do caos. E nós precisamos sair dessa retórica de menos Brasília e mais Brasil e ir para a prática. Porque quando nós trouxemos a discussão aqui, que eu dizia agora há pouco, nós dizíamos, nós somos a favor da reforma tributária. Nós não vamos nos posicionar contrário, muito pelo contrário, nós vamos nos posicionar favoravelmente, mas nós queremos que haja a redivisão das responsabilidades, que é o Pacto Federativo que você se refere. Nós fizemos uma apresentação para o ministro Paulo Guedes, quando estivemos em Brasília, mostrando que nós fizemos um estudo aqui para fazer essa discussão. Não estamos falando do vento, da nossa cabeça. De 2000 para cá, quando foi editada a Emenda Constitucional 29, que atribuiu quais são os percentuais de gastos em saúde dos impostos arrecadados dos 3 níveis de governo, quer dizer, ficou 12% para o Estado, 15% para os municípios e 10% para a União. A União tirou os 10%, então ficou livre. E aí combinou com todo mundo, nós vamos investir o que investiu no ano passado, mais o crescimento do PIB. Isso nunca aconteceu, ao contrário, de 2000 para cá, o que aconteceu? Nós estamos gastando, na média, os municípios estão gastando o dobro, quase 30% dos 15 estabelecidos. A União saiu do financiamento da saúde, o governo federal deixou de injetar dinheiro na saúde, arrecadou mais, arrecadou inclusive contribuições que não reparte com os municípios. Ou seja, isso é um plano maquiavélico realmente para mais Brasília e menos Brasil. E agora, se quiser reverter, tem que fazer a reforma tributária e fazer o Pacto Federativo. Parimoski, vou fazer uma pergunta para provocar a secretária de Finanças. É o seguinte, olha. Não, veja bem, a sua participação na gestão do Luiz Fernando tem sido de ajustar, basicamente. É verdade isso? É verdade. É ajuste, é uma atuação, digamos assim, que a população geral não participa, ela não enxerga, ela não vê. É difícil fazer alguma coisa com um caráter popular na posição que você ocupa. É verdade isso? É verdade, Marila. Então, deixa eu fazer uma colocação agora. Jundiaí, de tributação que fica, que nós jundiaenses, você sai do supermercado para ver papelzinho, você pagou imposto. Sim. Certo? Jundiaí paga esses 2,3,5, 4 bilhões, que é o orçamento da prefeitura. Uhum. Agora, Brasília recebe de Jundiaí de 10 a 11 bilhões de reais. Se Brasília deixasse 20% aqui,
você teria uma capacidade de investimento, talvez anual, de 10 bilhões ou 12 bilhões por 1 bilhão por mês aproximadamente. Como é que você vê essa situação? Em resumo, é difícil ser uma cidade no Brasil e se organizar economicamente? Da forma como está, começa a demonstrar que quando o dinheiro, ou seja, a economia crescia e ela sustentava todos os desarranjos do governo e a falta de planejamento, porque esse é crônico no nosso país, que a gente falava da falta de um plano, na verdade a gente está se referindo a não ter um planejamento. E os planejamentos de governo são de curto prazo, não são de longo prazo, e isso é péssimo. Ninguém consegue planejar uma cidade em 4 anos, ninguém consegue mudar uma realidade de um país em 4 anos. Então nós precisamos começar a ficar atentos a essa situação. Veja você, de todos os tributos que são pagos, e são quase 100 hoje tipos de impostos, taxas, contribuições, todos os tipos de tributo, o grande gerador desses tributos, quem onera mais o contribuinte é a União, é o governo federal. 65% são tributos federais, 25% são estaduais e no máximo 5% são tributos municipais. O município é o que tem a menor capacidade de tributação de todos. E veja você, cidades como a nossa, que é uma cidade rica, né? Uma cidade que tem uma boa produção industrial, uma boa economia diversificada, nosso PIB, tudo aquilo que se produz aqui em Jundiaí, Júnior, é em torno de 45 bilhões de reais. E veja você, faz a conta. Qual é o tamanho do orçamento público daquele imposto que fica aqui no município ou que ele retorna na forma de compartilhamento do governo federal, do governo estadual? 2 bilhões e 300 milhões de reais. Cerca de 4,9%. Bem abaixo. 4,9%. Você percebe, Marilan? Bem abaixo desse valor que é produzido aqui. Então, na verdade, a gente contribui com 0,5% da riqueza do Brasil. Não é pouco. Nós somos maiores que 6 estados. Nós contribuímos com 2% da riqueza do estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. 28%, 30%, cerca de 30% de tudo que se produz é produzido ainda para o estado de São Paulo, e nós temos ainda uma limitação. Então veja você, e aí é o grande problema, porque volto a dizer, o cidadão cobra os serviços públicos do prefeito no município, inclusive o prefeito Luiz Fernando volta e meia é cobrado por serviços que não são nem da sua competência, como a segurança, por exemplo. Mas não tem a guarda. Veja, a guarda, ela é uma ação do município, está prevista na Constituição, cada vez mais ela se insere no contexto da segurança pública, mas a guarda, ela tem um papel constitucional que é para fazer o policiamento comunitário, a prevenção, cuidar do patrimônio, daquilo que é do cidadão. Agora, é óbvio que a nossa guarda é eficiente, efetiva, tem um contingente de quase 400 guardas na rua, e isso faz uma diferença. Isso dá efetividade, dá mais sensação de segurança. Agora, nós precisamos ver que isso tem um custo. E nós não recebemos recursos, transferidos das outras esferas de governo, que arrecadam muito mais, ficam com muito mais, mas fazem muito menos. Eu estava dizendo há pouco para o Marilan, ali fora da entrevista aqui, que se o Estado paralisar os investimentos, se o governo federal, como está hoje, não está executando seu orçamento, ninguém percebe a falta do serviço público. Agora, para de funcionar a UBS. Fecha meio-dia um hospital. Você vai ver o caos que isto vira. Então, nós precisamos cuidar para que a gente tenha realmente, tire do papel esse diagrama, menos Brasília e mais Brasil. E dá para fazer. Parimoski, então dentro dessa conta que você fez, inclusive nós tivemos aí uma queda da arrecadação do ICMS, o ICMS que vai ao encontro da produção, aquilo que nós falávamos aqui, vai ao encontro da produção. Quanto mais você vende produto, significa que você também está produzindo mais. E o município teve uma queda aí, 2017 foram arrecadados 183 milhões, 2018 188 milhões e 2019 no mesmo período 174 milhões. Olha, do ano passado para cá, uma queda aí de 14 milhões de reais. É dinheiro, hein? É bastante dinheiro. Veja você que nós temos um dilema. Na verdade, isso aí é um pedaço da arrecadação, porque ontem foi a apresentação das metas fiscais. Nós estamos cumprindo tudo aquilo que a lei de responsabilidade fiscal exige, só gastamos aquilo que arrecadamos. Agora, é óbvio que nós temos uma frustração de receita. A gente projetou 100 e está arrecadando 95, ou seja, pelo menos 5 não vai entrar. E quando 5 não entra, é óbvio que isso faz uma diferença brutal.
faz uma diferença enorme. E é isso que nós precisamos administrar, ou seja, a gente continua administrando a crise com responsabilidade, mas focalizando, de novo, os recursos públicos arrecadados aqui, todos eles são direcionados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O nosso cidadão sabe que desenvolvimento é preciso que venha com qualidade de vida. E hoje, Jundiaí é uma das poucas cidades brasileiras que tem esse binômio preservado. E o nosso plano de governo traz essa preservação e olha para o futuro com inovação para a gente poder atrair mais empresas, gerar mais empregos, fomentar a renda e sair desse círculo vicioso. Agora, nós estamos no Brasil. Se o Brasil não cresce, naturalmente nós padecemos também do crescimento. Pariboski, para a gente finalizar a entrevista, nosso tempo já terminou, inclusive, queria falar a respeito de uma pesquisa que foi divulgada hoje, uma pesquisa feita pela AR7, Pesquisa de Opinião e Consultoria Estatística, feita dias 30, 31 de agosto em Jundiaí, 6 e 7 de setembro em Campo Limpo e Várzea Paulista, que fez aí uma pesquisa de avaliação dos governos, tanto o governo de Jundiaí, governo de Várzea Paulista e de Campo Limpo Paulista. Nessa pesquisa, o prefeito Luiz Fernando Machado, o governo dele, estaria avaliado em 44,2%, acham que o governo é a aprovação do governo, 33,4% acham que o governo do Luiz Fernando é regular, 19,7% reprovam, 2,7% não responderam. Você já deu tempo de analisar estes números? São números bons para a administração? Algum número aí chama a atenção que, precisamos melhorar alguma coisa? O que reflete essa pesquisa, Pariboski? Bom, eu vi, né, foi uma publicação de um veículo de comunicação da cidade, eu acho que isso tem um valor bastante importante, né, se a imprensa se envolve em avaliação, até ajuda muito a população a avaliar a efetividade dos governos, e um pouco nós estamos falando aqui, veja, esses números, né, de 44% que eu vi aí na pesquisa, aliás, ele avaliou também, não sei se você viu, o governo Bolsonaro e o governo Dória. Tem também, governo federal e governo do estado. Ele também avaliou os 3 níveis de governo. Eu acho muito importante essa contribuição que se dá para a sociedade, porque aí as pessoas podem olhar e ver se aqueles que se comprometeram estão cumprindo aquilo que disseram que iam fazer. E nesse sentido, quer dizer, o que eu noto, 44% de bom e ótimo, que são aqueles que aprovam a administração do prefeito Luiz Fernando Machado hoje, é muito positivo, considerando o cenário de caos que nós há pouco falávamos aqui, às vezes a gente fica meio, mensageiro do caos, não é isso. Nós trabalhamos com a realidade hoje não é positiva, mas tem expectativa de que ela melhore. Agora, nós precisamos ter claro que nós precisamos colocar investimento social na ponta, educação, saúde, segurança e mobilidade, transporte principalmente. E isso, naturalmente, as pessoas que são usuários do serviço público é que estão fazendo essa avaliação positiva. Nós temos indicadores de pesquisa que a gente faz com frequência para avaliar os serviços públicos, nós somos muito atentos a isso e é interessante que bate com os dados dessa pesquisa. Esses números refletem os mesmos números que vocês já têm. Exatamente, porque a gente faz avaliações periódicas de avaliação dos 10 principais serviços públicos, né? E quando ele está abaixo de 40 pontos, para a gente acende a luz vermelha, ou seja, ele precisa melhorar. Nós temos essas metas e indicadores. E a aprovação de governo é o resultado, que o governo é um governo de resultado, está funcionando, está sendo efetivo, está respondendo àquilo que ele se comprometeu durante a campanha e está dando retorno para a população. E está usando bem os recursos públicos. Porque quem não usa bem o recurso público não chega onde nós estamos chegando hoje. Essa que é a grande verdade, Júnior. Essa mesma avaliação, o governo Bolsonaro estaria 34,4% estaria aprovando o governo Bolsonaro, 34,1% acha o governo Bolsonaro regular, 26,1% reprovam o governo Bolsonaro. Já o governo Dória, 24,9% aprovam o governo Dória, governo de São Paulo, 36,8% acham o governo regular, 26,4% reprovam o governo Dória. Esse número 19,7% de reprovação, esse número assusta um pouco ou vocês já estão acostumados com isso e, de certa forma, vocês já sabem alguns deveres de casa que tem que fazer para que uma próxima pesquisa venha diminuir esse número? Então, nós estamos numa crescente. Nós temos tido muita gente que está nessa faixa do meio, né, que são os considerados indefinidos, eles têm migrado para aqueles que avaliam o serviço como bom e ótimo, que aprovam a administração.
E sempre tem um grupo, né, quando você faz a entrevista, né, lá no campo, você vai ter naturalmente um grupo que reprova, né, aquele que é mais pessimista, ou que está sem emprego, ou que as condições, veja, o nível de humor das pessoas hoje é péssimo. A pessoa, veja, tem 13 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados que fazem bico para sobreviver. A informalidade crescendo assustadoramente. Essas famílias, esse pai de família, tem dificuldade para levar o pão de cada dia, para poder dar resposta para a sua família. Veja o caos que isso vira na casa da pessoa. E o governo municipal, ele é o provedor mais próximo da boa educação, da escola das crianças, garantir o futuro deles, boa merenda, o hospital estando disponível com bons serviços, bom atendimento, boa atenção, as UBSs podendo fazer esse bom serviço público que faz, clínica da família com resolutividade, ou seja, tudo isso provê aquilo que as pessoas estão perdendo. Ô Júnior, nos últimos 4 anos, foram 3 milhões de planos de saúde defenestrados. Eles desapareceram com o desemprego. E aí o sistema de saúde público absorve. Absorve. E veja, o custo da absorção é altíssimo e não tem receita para fazer essa absorção. Nós tivemos mais 1.000 alunos matriculados na rede municipal de ensino, que não é normal. O fluxo que a gente vinha experimentando ao longo do tempo. São crianças que vieram do setor privado, das escolas que são particulares e que, graças a Deus, encontram uma escola pública com IDEB de 7,1, Marilan, de altíssima qualidade. Uma queda da arrecadação tributária. Pois é, então o Brasil precisa parar, refletir. Os 3 níveis de governo precisam se associar nas saídas, precisam apresentar à população, porque o brasileiro está numa situação muito difícil. E para sair dessa situação, ele precisa do apoio. Agora, é óbvio que o governo não resolve tudo. Agora, se a gente melhorar a economia, voltar a crescer, se desenvolver e trabalhar com sustentabilidade, ou seja, fazer um plano de longo prazo, nós abrimos uma discussão, você noticiou esses dias, Jundiaí 2050. Nós estamos pensando quais são as profissões que nós vamos ter que investir para formar mão de obra para isso. Tem que pensar, sim. Nossas crianças têm inglês com 4 anos já. O nosso filho aqui que vai para a nossa escola, ele certamente vai ter muito mais oportunidade do que a média do brasileiro, porque ele tem inglês, matemática financeira, né? Educação financeira, ele tem educação financeira, ele tem empreendedorismo, robótica, ou seja, ele tem um laboratório, o FabLab, exclusivamente para ele se desenvolver, fazer projetos. Ele vai dialogar com crianças de 30 países diferentes. Então veja, o nosso filho aqui, a nossa criança, o nosso aluno vai poder dar respostas muito melhores para o futuro do que a média do Brasil. Parimoski, muito obrigado pela sua participação. Ficaríamos o dia todo aqui, temos assuntos aqui que não acabam mais e o assunto gestão pública interessa sim a todo mundo. Aqueles que talvez não conhecem a fundo, o Marilan conhece a fundo isso, mas o povo precisa saber que o dinheiro público está sendo bem administrado. É isso que a população precisa saber, dar esta segurança à população, porque senão acontece que nem, infelizmente, a cidade maravilhosa, como você disse, o Rio de Janeiro passando um apuro terrível, o estado do Rio de Janeiro com um apuro terrível, um estado que já foi teve a capital do país, a capital do Brasil, já foi ali, e hoje numa situação dessa. Então é isso que a gente precisa, através dessas entrevistas, levar essas informações, que às vezes são informações duras, as pessoas precisam saber, mas temos o dever de levar essas informações. Muito obrigado pela oportunidade, né? Em nome do prefeito Luiz Fernando Machado, agradeço aqui a oportunidade de poder estar prestando contas à nossa população. A sua rádio naturalmente tem um alcance muito grande, não só de Jundiaí, toda a região. Essa obrigação faz parte de qualquer administrador público sério e responsável, né? Da informação que está fazendo com o dinheiro público, e nós temos convicção que nós estamos no rumo certo, caminho certo. A nossa população, inclusive, tem sentido isso. Esses dados dessa pesquisa publicada por esse veículo comprovam, né, que nós somos um governo de resultado, que está inovando, buscando emprego, melhorar a renda e prestar bons serviços públicos à população. Que Deus nos ajude a sair dessa crise e a mudar esse cenário rapidamente, porque nós precisamos dar resposta para a nossa população. Marilan Higg, obrigado também pela sua participação. Bom dia, obrigado. José Antônio Parimoski, gestor da Unidade de Gestão e Governo de Finanças aqui da Prefeitura de Jundiaí, ele falou ao